Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e que o nosso encontro seja muito aproveitoso para todos nós. O tema de hoje é dinheiro. Emmanuel escolhe um versículo da carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nossa, o que dizer de um versículo tão completo desse, né? O que Emmanuel vai trazer de ensinamento para nós a respeito desse tema tão atual? Emmanuel já traz uma coisa assim para poder impactar, que é que o dinheiro não representa o mal. E aí ele traz também momentos, ele relembra momentos que Jesus teve situações que conviveu com o dinheiro e que, inclusive, ele foi questionado a respeito do dinheiro. E aí, em uma dessas situações, o que aconteceu? Eles estavam, na verdade, o interesse estava em saber se deveriam pagar impostos ou não. Então, o interesse ele já era duvidoso, não era uma coisa clara que eles estavam preocupados com dinheiro. Eles simplesmente queriam que Jesus falasse algo para eles dizerem, aí, tá vendo? Ó, a gente não vai pagar imposto, não. Ou senão, ó, Jesus está defendendo que a gente pague imposto. E aí, Jesus, de uma maneira muito sábia, disse o seguinte, deixa eu ver essa moeda aí, que é o dinheiro que vocês utilizam. Aí ele pega a moeda, percebe que tem um rosto naquela moeda. Então ele pergunta assim: de quem é esse rosto que está aqui nessa moeda? Ele fala: ah, não, é do imperador, esse rosto é de César. E Jesus diz assim: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, essas coisas que demandam da moeda, do dinheiro, que nós aqui na Terra precisamos ainda, se Deus criou o dinheiro, é porque ele era necessário ser criado, porque ele teria algum benefício, nos ensinaria algo com isso e deveremos utilizar dele. Só que ele faz uma divisão muito certa. A César o que é de César. Então, César representava o imperador de Roma, representava o poder terreno, a terra. Então, o dinheiro pertence à terra, então vocês têm que utilizá-lo na terra. Agora, o que cabe a Deus, a espiritualidade, a evolução espiritual, isso é de Deus, isso não tem valor, isso é conquistado, isso é conseguido, construído através da nossa evolução, dos nossos atos, das nossas intenções, feitas de maneira bondosa. E outro momento também que é muito bonito foi quando Jesus estava do lado de fora do Templo de Salomão e ele percebe que as pessoas chegam ali e colocam seu dinheiro, depositam seu dinheiro no gasofilácio, que era um local onde as pessoas colocavam vasos e moedas, oferendas para o Templo de Salomão. Até que chega uma viúva muito pobre e ela pega umas moedinhas e coloca ali. E Jesus observa como ele percebia, ele enxerga a nossa alma, as nossas intenções, ele sabia que era uma viúva e que ela era pobre. E que o dinheiro que ela tinha ali, ela estava colocando naquele momento. Por quê? Porque ela era de outra cidade, ela veio para conhecer o templo, que ela tinha um sonho de conhecer esse templo de Salomão, que muitas pessoas falavam, só que ela tinha uma fé muito grande em Deus. E aí ela colocou o dinheirinho que lhe restava ali. E Jesus percebe a intenção dela, porque os outros estavam dando o que sobrava. Agora ela estava dando o que ia fazer falta para ela.
Então, a diferença é muito grande. Então, o ensinamento é a respeito do dinheiro. O dinheiro não é mal. O que é mal é o que o homem consegue fazer com ele. O homem é que dá o destino a respeito do dinheiro. Se ele vai fazer o bem, se ele vai ser produtivo, proveitoso, vai conseguir ajudar outras pessoas, ou se ele simplesmente vai só amontoar um monte de fortuna para dizer para os outros: eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro. E aí, na história de hoje, eu encontrei uma história neste livro aqui, Ave Luz, que é a respeito de Judas, não é? Judas não é conhecido por ter vendido Jesus por algumas moedas, por dinheiro? Só que antes disso, aqui nos é revelado que Judas gostava, de certo modo, da grandeza. E por ele gostar desta grandeza, ele admirava muito Salomão, porque Salomão foi um rei que tinha talento, tinha fortuna e tinha poder. Então Judas considerava esse rei como o máximo que o ser humano poderia atingir. Então ele ficava sonhando em ser Salomão, ele queria ser Salomão. E Judas conhecia um religioso que chamava Palioatila Senju, que era mais conhecido apenas como Ju. E esse religioso chegou para Judas e falou assim: Judas, você não vai acreditar. Tem uma pitonisa do Egito que ela recebe Salomão. Salomão já tinha desencarnado, né? E ela era o que essa pitonisa? Era um médium, que hoje é um médium, ela era o intermediário. E o espírito de Salomão comunicava por ela. E Judas então falou: nossa, então eu vou ter contato com Salomão, eu vou conseguir conversar com ele. E ele vai até essa pitonisa, e Salomão então começa a conversar com Judas. E Salomão diz para Judas que conhecia ele, sabia das suas intenções, e disse assim para ele: olha, você é tão meditativo que você chega ao ponto de ficar melancólico. Você nunca acorda com vontade de viver, com alegria para poder viver. Quando você fica feliz, são em alguns momentos, mas são por coisas abstratas que fogem da realidade. E Salomão, isso eu estou resumindo aqui, porque é muito bonito tudo que Salomão fala para Judas. E ele conclui assim, dizendo para Judas: nunca queira ser o que eu fui. Essas intenções são irrealizáveis e perderás o tempo com ilusões que não se concretizam. Deve ser tu mesmo diante de Deus, movimentado naquilo que pode ser. Então, Salomão dá um conselho para Judas: não queira ser quem eu fui, seja quem você é, porque Deus te fez como você é. Então, se ele te fez como você é, ele espera que você, à sua maneira, cumpra o que ele te propôs fazer. E aí Judas sai dali pensativo e vai até a igreja dos pescadores, que era onde todos os dias à noite Jesus, ali na casa de Pedro, reunia com todos os discípulos e tirava dúvidas dele, eles oravam, conversavam e aprendiam. E Judas, então, com essa dúvida, essa agonia que tinha no coração, ele pergunta a Jesus a respeito do que era o desprendimento. Porque com o conselho que Salomão passou para ele, ele falou assim: não, então eu acho que eu tenho que me desprender dessas coisas. E aí, Jesus diz exatamente assim: o ouro em si não é bom nem ruim. Ele é o que é no reino a que pertence, que é exatamente aquilo. O dinheiro não toma partido. As pessoas é que tomam partido com o dinheiro. A inteligência do homem é o que transforma em carrasco ou em santo, dependendo das intenções e do modo pelo qual emprega suas forças. Judas, ainda temos o ouro interno, de maior valor, o ouro da capacidade de servir, de ajudar, amar e perdoar. Não temos os valores da... Nós temos os valores da compreensão,
da alegria, do bom ânimo, do olhar e da palavra. Enfim, dos pensamentos e das ações. Nós estamos trabalhando para saber fazer o uso dessa fortuna que existem com abundância no reino da terra. Então, toda essa fortuna de ser feliz, de ter bom ânimo, de conseguir auxiliar alguém com um conselho, com uma palavra, com o ouvido, saber ouvir alguém, isso é uma fortuna que está em abundância para todas as pessoas, ricos, pobres, para todos. Que Deus nos ofereceu essa abundância desse valor, desse ouro que é saber tirar um pouco das dores, das aflições daquelas pessoas que estão no nosso convívio. E naquelas pessoas que convivem com nós, que também pode tirar nossas dores, sabendo nos ouvir, nos dar um conselho. Então, é muito bonito todo esse ensinamento, porque essa fala de Jesus tem muito a ver com o que Emmanuel coloca lá no começo, né? Que o valor do ouro não, ele não é bom nem ruim. Nós é que atribuímos o destino que damos a ele e no que ele pode resultar. Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, o trecho que eu selecionei fala, né, assim: o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina. É um amigo que te busca orientação, sadia e o conselho humanitário. Ou seja, ele fala aqui para a gente ter cautela com esse dinheiro. Assim como a gente vai ter cautela para direcionar um amigo, para dar um conselho, né? Parecido com a história que você trouxe aqui, desse direcionamento. Mas também é sobre analisar todos esses pontos. Se um amigo nos procura, a gente vai analisar, às vezes a gente vai nos colocar em oração, pedir uma orientação para dar o melhor direcionamento, o melhor fim para amparar esse nosso amigo. E a mesma coisa ele fala aqui para a gente pensar, né, com dinheiro, porque o dinheiro é como esse amigo que busca orientação sadia e um conselho humanitário, ele está dizendo aqui, porque a gente tem que dar um bom fim para esse dinheiro, como Emmanuel falou, como Jesus falou, o dinheiro é neutro, ele não tem partido, não é bom nem ruim, depende de quem está direcionando, está o administrando, e para que essa administração seja boa, seja sadia, é importante que a gente busque sempre essa orientação, que o que move seja sempre um objetivo de paz, um objetivo de caridade, como a gente fala aqui, que sejam bons fins, né? Que seja um bom sentimento. Então, Emmanuel ressalta, né, que a gente deve sempre pensar o que está movendo, qual que é essa raiz do problema, porque o apóstolo Paulo falou que o dinheiro é a raiz desse problema, mas é o problema direcionado, se ele for direcionado de uma maneira errada. Então, que a gente possa repensar, então, né, nessa semana, as nossas atitudes tomadas em decisão, a nossa relação com o dinheiro, temos sempre olhado qual que é o caminho, o que tem nos movido, qual o motivo principal do nosso trabalho, em administrar o nosso dinheiro. É sempre bom a gente sempre pedir essas orientações, né, aos benfeitores, a Jesus, olhar como que ele sempre direcionava, porque o dinheiro pode fazer amparar muito, né, se ele bem empregado. Então a gente pode fazer muito com isso. Então que a gente possa refletir realmente sobre isso durante essa semana. Emmanuel vai continuar falando ainda sobre essa questão do dinheiro, sobre essa questão, né, igual semana passada ele tem falado sobre amontoar riquezas. Então ele vai continuar trazendo esse tema também nas próximas semanas. E aí o tema da semana que vem vai ser sobre ganhar. E aí ele vai usar o versículo do Evangelho de Marcos, que está lá no capítulo 8. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então ele vai completar muito o ensino de hoje na semana que vem. Então, eu espero que a semana de vocês seja de muita reflexão, de muito ensinamento, que vocês tenham aproveitado bastante o que o benfeitor trouxe aqui para nós hoje. Que Jesus abençoe muito a semana de vocês, a família de vocês, e até sábado que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos, e que assim seja.